Queridos, com vocês novamente, o pastor Onéas César Filho, Ministério Chama Viva no Rio de Janeiro, Igreja Batista Sião em Campo Grande e a nossa escola ministerial Chama Viva. Nós estamos continuando o curso do Apocalipse, versículo por versículo, e hoje nós vamos focalizar a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas. Mas eu quero também falar a você, preste bem atenção nisto, que lá no início do estudo das 7 igrejas, nós falamos que também essas 7 igrejas da Ásia representam também 7 períodos da igreja do Senhor Jesus Cristo. E falamos lá que Laodiceia representa muito bem exatamente esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da última era da igreja de Jesus na terra. Assim, tudo que nós veremos agora no estudo da igreja de Laodiceia, nós devemos aplicar mesmo ao nosso tempo, a esse nosso tempo. Vamos, pois, ao nosso estudo de hoje. Aí está a igreja de Laodiceia, é a 7ª e última carta. Foram 7 igrejas do Apocalipse. Vamos então ao nosso estudo de hoje. Vamos começar falando, como sempre, da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade rica, possuía templos e teatros importantes. Logicamente que templos pagãos, não é? E ali estava uma igreja autêntica, verdadeira do Senhor Jesus. Também teatros importantes. Uma cidade rica. Era também um importante centro bancário, não é? Um centro financeiro daquela região da Ásia, bem como centro comercial daquela região. Isso tudo era Laodiceia, uma cidade imponente, importante. Era ainda famosa, veja bem, isso é muito importante porque nós vamos chegar a essa questão. Era ainda famosa por sua escola de medicina e pelo colírio que fabricava. Preste bem atenção nisto, a escola de medicina e o colírio que fabricava. Laodiceia era a capital da província. Ali em Laodiceia havia conforto e diversões. Acreditamos também que muito luxo. A igreja dali, agora vamos ver, começar a ver a igreja. A igreja dali, porém, era morna em cima do muro. Pelo menos tentava ser, cocheando entre dois senhores, entre Deus e o mundo. Assim, a igreja de Laodiceia, como era, não podia servir a Deus. Nós começamos a ver aqui no nosso estudo, veja bem, que às vezes não, muitas vezes, comodidade demais, riqueza demais, condição de vida excelente, confortável e luxuosa, são elementos que muitas vezes afastam os filhos de Deus da comunhão com o Senhor. Esta é a realidade. Laodiceia vivia esta realidade, este fato, ok? Vamos continuar. Vamos ao verso 14, veja, Apocalipse 3, verso 14. Pegue a sua Bíblia, se você ainda não pegou, acompanhe o estudo com a Bíblia, versículo com versículo conferido, aqui com o pastor Onés, ok? Apocalipse 3, 14. Vamos ler em Apocalipse 3, 14. Diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, veja bem, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Destaquei esta frase, isto diz o Amém. Isto aqui tem muito a ver com o Laodiceia, o Amém. Vamos lá. Em cada introdução das cartas havia uma qualidade do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, não é? Conforme a característica de cada igreja. Eu diria, conforme o retrato, a pintura de cada igreja. Não é? A palavra de Deus nos diz: seja o vosso falar sim e não. Sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Isso está no Sermão da Montanha proferido pelo Senhor Jesus em Mateus 5,37.
Mas a palavra diz mais. Eu tenho dito a você, a Bíblia explica a Bíblia. E ela diz assim, diz mais, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. 2 Coríntios 1:20. Veja, para uma igreja vacilante, uma igreja morna, uma igreja nem fria nem quente, tentando estar entre Deus e o mundo, ele, Jesus, é o amém, o sim de Deus. Aí está. Laodiceia era uma igreja que tentava agradar a dois senhores. Isso hoje acontece tanto entre nós. Igrejas que tentam agradar a Deus, tentam viver de algum modo o evangelho, agradando mesmo o Senhor, mas ao mesmo tempo agradando ao mundo, participando, veja bem, de questões espirituais mundanas que desagradam a Deus. Quando a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Este era o problema crônico de Laodiceia. Agora, observem uma coisa. Ela não desprezava o Senhor totalmente, mas ela buscava, digamos assim, ter o melhor tanto do Senhor Jesus Cristo quanto o melhor do mundo, tentando, como nós dizíamos no passado, colocar dois proveitos num saco só. Colocar as duas coisas. Este era o grande problema da igreja de Laodiceia. Vamos ao verso 15, diz assim, o Senhor Jesus diz, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Aí está. Destaquei no verso 15 a expressão nem frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Podemos entender que para Deus, veja que coisa terrível de se pensar, mas é a realidade. Para Deus, nós podemos entender que é preferível ou menos abominável, reprovável, a oposição do que a indiferença, o ser meio lá, meio cá. Aí está, não é? E isso aqui pode parecer estranho você ouvir isto, que para Deus é preferível, né, ou menos abominável a oposição do que a indiferença, o ser meio lá, meio cá. Porque, gente, quem tenta viver entre Deus e o mundo, quem tenta agradar a dois senhores, não tem a confiança de Deus. Deus não gosta disso, ele prefere mesmo. Em que sentido que ele prefere? Não acha melhor. Mas ele prefere, em certo sentido, que alguém mostre ser opositor dele, mas não ficar meio lá e meio cá. É mais terrível. Essa é a realidade e era o problema desta igreja. Vamos ao verso 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui está, destaquei a expressão, vomitar-te-ei da minha boca. É uma grave advertência do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que significava rejeição total. Se não se arrependessem, a história mostra que essa rejeição aconteceu. O castigo de Deus veio de tal modo que hoje o lugar da cidade de Laodiceia, a cidade lá no tempo bíblico, lá no tempo de João, que era uma potência econômica, tinha sua escola de medicina, tinha o luxo, os teatros e tudo mais, hoje é um lugar deserto. A cidade não existe mais. Consequentemente, a igreja também não existe mais. Essa é a última das 7 igrejas, como eu disse a vocês. Gente, a Bíblia também fala, a Bíblia explica a Bíblia. Tudo quanto foi escrito para nosso exemplo, para quem os tempos são chegados. Eu faço uma pausa para dizer uma coisa a você. De modo individual ou coletivo, seja um crente ou uma igreja, toda ou quase toda, na sua maioria, nunca queiramos, nunca pensemos sequer, nunca precisemos ouvir da boca de Deus a palavra de advertência. Cuidado que eu posso uma hora te vomitar da minha boca. Vomitar é rejeitar.
Eu sei que isso é assim, meio inconveniente falar, a gente não gosta muito, mas quando a gente vomita é porque o organismo rejeita uma comida e a põe para fora de volta, como a dizer, não quero, não quero. Que nunca aconteça isto conosco. E, gente, isso está acontecendo no nosso tempo, na nossa geração. Igrejas que já foram e que estão sendo vomitadas da boca do Senhor. Outras que estão sob essa ameaça, porque estão entre Cristo, estão entre o mundo, querem agradar os dois. E não há essa possibilidade. Com o nosso Deus não existe. Laodiceia tentou isso e literalmente se deu mal. Verso 17. Como dizes, rico sou. Olha, gente, esse versículo vai revelar muita coisa. Como dizes, rico sou e estou enriquecido. Não tenho falta de nada. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. gente, que nós tremamos da palavra, nós amamos o Senhor, não temos medo do nosso Deus, mas nós temos um temor que às vezes nos traz temor de alma, de espírito. Veja bem, eu destaquei a expressão desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 problemas crônicos. Eles de Laodiceia pensavam que eram tanto e não eram nada. Infelizmente, há hoje, como naquele tempo, no tempo de Laodiceia, grupos religiosos, igrejas mesmo, que pensam serem tanto, subestimando as mais simples, porém, nada mais são do que a expressão acima. Eu me lembro, pastor Oné, de certa igreja, que se anunciava e se anuncia como a cidade de refúgio, isso em comparação às outras igrejas. Eu me lembro bem dessa igreja que ela ainda existe. Se comparando a outras igrejas, se acha aquela que é mais perfeita e que acolhe os outros que saem das outras igrejas. Vamos lá, isso parece bonito, mas isso tem um sentido de orgulho e muitas vezes, acolhendo pessoas, acolhe pecadores, gente em pecado, que contamina cada vez mais essa igreja. Esta é a realidade, não é? Vamos continuar. Os da igreja de Laodiceia se achavam tão ricos e autossuficientes. Tinham tudo, diziam, rico sou e não tenho falta de nada. Mas a palavra de Deus diz, aquele que pensa saber muito, ainda não sabe tudo o que convém saber. 1 Coríntios 8, 12. Aí está 1 Coríntios 8, 12, mostrando uma verdade para nós, que tem gente que sabe muito, mas ainda não sabe tudo o que convém saber. Eu volto a vocês para destacar esses 5 problemas que essa igreja tinha. Veja bem, eles se achavam muito, eles se achavam grandes, eles se achavam ricos, abastados. Acredito que também assim espiritualmente, na sua fé religiosa, eles se achavam tanto. Mas o texto está dizendo com clareza, e veja que palavra perturbadora, terrível de juízo. Não sabe que és. A realidade deles eram essas. Aqui que estão esses 5 itens que estão aqui, por quando fala desgraçado, miserável no singular, está falando ao pastor, mas a toda a igreja, através do pastor da igreja de Laodiceia. Eu já expliquei isso a vocês. Não sabe que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Nós vamos chegar a uma questão aqui, eu vou adiantar porque preciso. Eu falei ainda há pouco que Laodiceia possuía uma escola de medicina famosa e com um colírio para os olhos que pessoas de outras cidades, de outras regiões, iam para lá fazer tratamento, como hoje. Nós temos centros médicos em Campinas, por exemplo, tem um centro de medicina oftalmológica que eu já levei meu sogro lá anos atrás.
famoso, esse centro de medicina e para os olhos. Laodiceia era alguma coisa assim, mas o Senhor fala dessa igreja que além de tudo era cega. A igreja que possuía, a cidade que possuía grandes teatros, grandes templos pagãos, que era um centro financeiro, comercial, a mais importante da Ásia. Veja bem, o Senhor diz: miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Nessa última consideração das 7 igrejas do Apocalipse, Laodiceia nos traz um exemplo muito grande, que as aparências enganam. Por isso que a palavra de Deus diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Eu costumo dizer nas minhas pregações que a lógica de Deus não é a nossa lógica. Eu ainda quero falar, eu enfatizo muito isso, eu disse aqui há umas aulas atrás. Eu acho lindo, maravilhoso, me emociono quando nas minhas constantes viagens pelo interior do Brasil, eu passo numa rodovia e a gente olha para um lado, fazenda, pasto e mato e terra e serras. E no meio daquilo tudo, na beira da estrada, tem lá um templo, uma pequena igreja, uma igrejinha do interior, e a gente olha, nem sempre é assim, mas na maioria das vezes é. Há também outras igrejas batistas e outras presbiterianas, mas a gente olha e vê na igrejinha assim, Assembleia de Deus. E eu fico pensando, meu Deus, de onde sai gente para encher essa pequena igreja que seja? Só tem mato à volta, só tem gado, só tem plantação. Mas a verdade é que tem gente, tem almas que saem dali e adoram ao Senhor em verdade. Um dia, um grande pregador, assim eu até diria, não um grande pregador, mas um grande líder evangélico no Brasil, uma das coisas certas que ele disse foi que o evangelho no Brasil deve muito, se podemos dizer que deve muito às igrejas pequenas, às igrejas simples. Deus gosta de coisas simples. São os maiores e melhores e mais autênticos e verdadeiros adoradores de Deus. Esta é a realidade. Pois bem, aí está, né? Eu deixo para vocês nessa consideração especial. Que coisa terrível. Eu sou um pastor de almas. Que Deus nunca há de dizer para mim que sou com minha igreja desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É preciso que nós olhemos, cada pastor olhe para a sua igreja, olhe para o seu ministério, cada um de nós passemos em revista os nossos ministérios para ver o que de fato temos sido para o Senhor Jesus. Olha, gente, tem muita gente se enganando, achando que é muito, quando alguns até podem incorrer nisso. Não quero acusar ninguém, mas é uma palavra de advertência que foi o Senhor que escreveu e não fui eu. Vamos ao verso 18. Aí o Senhor então dá um conselho. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Veja bem, vamos lá, vamos ver por parte. Aconselho-te que de mim compres ouro para que enriqueças. O que o Senhor disse do pastor e da igreja de Laodiceia: tu és um miserável, tu és um pobre. E agora o Senhor dá o conselho: compra ouro de mim para que enriqueças. Nós temos a mente de Cristo, precisamos entender que tipo de ouro é esse. Não é esse ouro que tem um valor monetário alto, um valor financeiro alto, mas é o ouro da glória de Deus. Para a igreja, com seu pastor miserável e pobre, compres de mim ouro para que enriqueças. Agora veja, vestidos brancos para que te vistas, nu. Para a igreja que achava que estava vestida de luxo e tudo mais, o Senhor diz: olha, você está nu, você está nua, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Por quê? Porque era uma igreja com o seu pastor, uma igreja cega. É interessante
que as aparências ali como enganavam. Eles tinham a escola de medicina, o colírio famoso para os olhos. Vinha gente de longe para fazer tratamento, como eu disse ainda há pouco. Mas a igreja que estava na cidade assim, famosa por isto, era uma igreja de aparência, era uma igreja de gente cega. É muito duro falar isto, mas quem falou foi o dono da igreja, o Senhor Jesus. Ele é juiz, ele tem o direito de falar, não é? É importante notarmos que o Senhor, apesar de tudo, tinha o remédio adequado para a igreja de Laodiceia. Para cada forma de pecado daquela igreja, havia um escape de Deus, a misericórdia de Deus operando e Deus chamando eles ao arrependimento. Assim, a igreja da cidade, que era famosa pela produção de colírio para os olhos das pessoas, era cega. Portanto, carente do colírio espiritual. Isso nos mostra que os colírios do mundo são absolutamente vãos para sarar os olhos espirituais. Nós precisamos ter o cuidado. Esta frase é muito interessante. Os colírios do mundo são absolutamente vãos para sarar os olhos espirituais. Portanto, aí está um alerta para o povo de Deus, inclusive a igrejas locais, que tentam enxergar com os colírios do mundo. Comprem colírio divino, como diz Isaías 55. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Eu, pastor Onés, tenho visto tanto colírio do mundo, me perdoem a expressão, mas em olhos de pregadores, em olhos de crentes em geral, que estão enxergando ou buscando enxergar, interpretar, ver, entender, discernir e até pregando e ensinando as coisas de Deus, a palavra de Deus, pela ótica da sabedoria humana, do olhar humano. E isso tem sido terrível para a igreja. E quantos crentes estão sendo contaminados e estão sendo cegados com esse tipo de colírio? Eu quero contar uma rápida história. Eu me lembro de muitos anos atrás. Eu era um adolescente, talvez, ou um menino, quando eu ouvi uma história muito interessante de uma mãe com uma filha, que iam num trem aqui da ferrovia no Rio de Janeiro. Eles estavam indo lá para a cidade, para o Instituto Benjamin Constant, um instituto que é referência em tratamento dos olhos, em oftalmologia. A mãe estava levando a filha porque a menina usou um remédio errado nos olhos e perdeu a visão, ou estava perdendo a visão, e estavam tentando recuperar a visão daquela criança. Isso é uma parábola triste, é uma história triste. Mas veja, tantos anos faz, eu sou hoje um homem de 73 anos, quantos anos isso faz? Mas isso nos ensina uma coisa: cuidado com os remédios falsos para os olhos que estão aí. E os olhos, você sabe, do nosso corpo, são uma das partes mais sensíveis a qualquer substância estranha. Nós temos muito cuidado com os nossos olhos. Gente, vamos transportar isso para a dimensão espiritual. Cuidado com o que te tentam fazer ver. Cuidado com a visão de muitos que tenta contaminar esta visão errônea, tenta contaminar outros filhos de Deus, levando-os à cegueira espiritual. Aí está, né? Vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Vamos mais. O texto fala ainda: compres vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. São vestes de santificação que encobrem a nossa nudez, a nossa condição pecaminosa. Lembremos-nos de que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quantas igrejas estão com belos vestidos, belos templos, templos magníficos, belos corais, equipamentos de última geração, etc., mas estão nuas, sem vestidos de santificação. Eu quero dizer uma coisa a vocês para esclarecer completamente o meu pensamento. Uma igreja pode ser grande,
Uma igreja pode ser grande, uma igreja pode estar numa região rica, pode sim, porque as regiões mais ricas, mais abastadas do nosso país ou de qualquer país precisam também de igrejas, porque há crentes lá, inclusive crentes sinceros, e outros que precisam ouvir a palavra do Evangelho. Portanto, essas igrejas são necessárias ali e podem ser sim igrejas boas. Não é pecado ser rico, mas é um perigo. É um perigo porque a riqueza, o luxo que bate a porta e às vezes até entra, ele é tratado como um Deus e faz competição com o Senhor. Esse é o grande perigo. Por isso que Jesus disse que aos pobres é anunciado o reino de Deus. Sabe por quê? O pobre não tem essas grandes coisas para dividir o seu coração. Por isso, ele serve mais ao Senhor. Essa é a realidade, não é? Vamos prosseguir. Ainda vemos a recomendação divina: de mim compres ouro para que te enriqueças. Na Bíblia, ouro é símbolo da glória de Deus. Olha, ouro é símbolo da glória de Deus. A prata é símbolo da redenção. E o cobre ou latão, símbolo de juízo. O Senhor lhes dava a oportunidade de ter a sua glória ali. Eles precisariam arrancar o esplendor humano, mundano mesmo, e substituí-lo pela glória divina, o ouro que verdadeiramente enriquece quem o possui. Aleluia! O ouro que verdadeiramente enriquece quem o possui. Vamos ao verso 19. Olha bem este versículo agora, minha gente. O Senhor está dizendo, o Supremo Juiz está dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu destaquei esta frase que é muito forte. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Deixa eu falar uma coisa a você. Há muitos anos atrás eu era evangelista, ainda não era consagrado pastor, e eu tive uma questão, um problema com o pastor. Eu não peitei, eu não faço isso com pastores, eu respeito, mas eu fiz uma citação para ele, aquele pastor, não vou citar o nome, ele disse para mim com certo tom de ironia, de descrença. Ele disse assim: quer dizer, evangelista Onéas, quer dizer que Deus castiga? Como se dissesse, é um absurdo você dizer que Deus castiga. E eu respondi para ele com educação, com reverência, com respeito pelo ministério deles: pastor, não sou eu quem diz, é a palavra. O Senhor, a igreja de Laodiceia, disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E citei, acho que 1 ou 2 versículos mais da palavra de Deus em Provérbios, que o pai que não castiga, que não repreende, não disciplina o seu filho, não gosta do seu filho. E ele se calou. Nós temos, infelizmente, esse conceito que o mundo está trazendo para dentro da família. Lei da palmada e outras coisas mais. Eu repreendo, diz o Senhor, e castigo a todos quantos amo, porque ele ama, ele castiga. Vamos lá. Essa expressão mostra claramente que o Deus misericordioso é também o Deus justo. A misericórdia de Deus não anula a sua justiça. Ele é o Deus justo que repreende sim os que ama. Este versículo contraria frontalmente o pensamento de alguns que afirmam que Deus não castiga. Ele deseja a correção dos seus filhos, a sua volta ao caminho certo. Eu quero falar mais uma coisa a você, que é muito importante nós sabemos. No texto da ceia está escrito lá que quem come e bebe, não é? Come o pão e bebe o vinho indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Um dia eu vou fazer um vídeo num outro programa de internet que nós temos, chamado Falando Sério, uma outra série de vídeos, eu vou falar sobre isso. Por que que quem come e bebe indignamente come para a sua própria condenação? Condenação, mas a Bíblia diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas então a Bíblia explica mais à frente que quando somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo.
Existem dois tipos de castigo divino. O castigo disciplinar, que é aquele para filhos de Deus, que de repente pisam na bola, pecam. Existe uma forma de castigo que é disciplinar, de correção, para recolocar no caminho certo. Mas existe um castigo de Deus para ímpios, para apóstatas, para pessoas perversas e más, que é o castigo da condenação. E a Bíblia diz no texto da ceia que quando nós somos repreendidos, a visão de Deus, o objetivo de Deus é não sermos condenados com o mundo, não irmos para o mundo com a sua condenação, mas voltarmos ao caminho certo. Agora, o mesmo texto da ceia fala de que tem gente que come e bebe para a sua própria condenação. Eu poderia falar muito mais sobre isso, mas fica aqui o exemplo do castigo de Deus para a correção, e é o que ele está dizendo à igreja de Laodiceia. Há chance para você, mas se arrepende, volta ao caminho direito. Aí está. Nós estamos chegando quase já ao fim, da consideração da igreja de Laodiceia. Vamos agora ao verso 20. Ele diz assim, vamos ler juntos, acompanhe na sua Bíblia. O Senhor Jesus diz mais: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E é esta palavra, esta expressão que destaquei, eis que estou à porta e bato. Ela é muito reveladora para nós. É impressionante, mas é uma realidade. Jesus estava do lado de fora dessa igreja. Ele desejava entrar, mas estava do lado de fora, batendo numa demonstração do seu desejo de entrar. Quantos há que até dizem que ele está dentro dos seus corações, mas ele está de fora batendo. Que triste é uma igreja que fala do nome de Jesus, canta sobre esse nome, lê a sua palavra nos cultos, mas ele está de fora desejando entrar. Eu preciso explicar uma coisa aqui. Eis que estou à porta e bato. Vamos considerar primeiro pessoas individualmente. Se o Senhor Jesus está fora do coração de uma pessoa, se ele está batendo a porta para entrar naquele coração, é porque essa pessoa ainda não passou pela cruz, não é crente, não é nascida de novo. Mas uma igreja não é assim necessariamente. Ele pode sim ter uma igreja dele, mas da igreja ele está do lado de fora, batendo a porta, porque não deixam ele entrar. E ele aqui está falando à igreja que ele está, eu estou de fora, estou batendo a porta, e se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo. Mas existe uma coisa de nós, filhos de Deus, que temos Jesus no nosso coração. Ele pode estar, mas ele não está reinando. Ele não está, digamos, dando as ordens, ele não está dirigindo, ele não está sendo reverenciado, glorificado no coração. Ele está muitas vezes aqui dentro, mas como um objeto que está dentro de alguém, e ele não é objeto em si mesmo, ele não é, mas não tem nenhuma ação, porque não se deixa que ele haja. Eu contei para você aqui a história, daquele pregador famoso lá numas aulas atrás. Pregador famoso que foi a uma igreja numa cidade americana, e foi aquele burburinho na cidade, todo mundo queria ver o pregador. E um homem negro, um filho de Deus, um servo de Deus negro, foi àquela igreja de brancos. E quando chegou lá não deixaram ele entrar, proibiram de entrar por causa da cor da sua pele. E eles veio à escadaria da frente da igreja, sentou-se ali, colocou a cabeça entre as mãos, sentado naquela escadaria, e começou a chorar. E quando ele estava chorando, ele percebeu alguém, sentou-se ao lado dele, colocou a mão sobre o seu ombro e disse a ele: liga não, filho, liga não. Também faz X anos que eles não me deixam entrar nessa igreja. Quando ele ouviu aquela voz, ele levantou a cabeça e tentou olhar. Quem era? Era o Senhor Jesus, na verdade. Mas aí Jesus desapareceu. A mensagem foi dada. Agora, posso dizer uma coisa a você? Falei lá atrás, repito. Isso pode acontecer de brancos para negros e de negros para brancos. Eu já tentei uma vez.
esse pastor que está aqui, alemão, branquelo como eu, tentei dar um abraço num jovem americano negro. Ele botou as duas mãos e me empurrou para trás. Racismo é daqui para lá e de lá para cá. Não devia ser, mas é. O Senhor Jesus Cristo pode estar à porta de igrejas batendo e não estar lá dentro. Isto é algo horrível. Que o Senhor esteja reinando nas nossas igrejas. Amém? Aí está. Vamos prosseguir. Vamos continuando, vamos ler o verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Gente, depois de tantas palavras tão pesadas, tão tristes, das quais nós devemos fugir, a gente encontra uma palavra tão linda para essa igreja cega, para a igreja miserável, pobre, cega e nua. O Senhor concede graça e Ele diz: ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Eu quero falar uma coisa aqui rapidamente a você. Suicídio. A Bíblia diz, né? Há uma polêmica entre pastores, teólogos, igrejas, e internet mostra isso. Tem salvação para o suicida, não tem salvação? Olha, eu sei que a Bíblia diz, ao que vencer. Eu só quero deixar uma pergunta aqui no ar. Um suicida é vencedor? Quem joga fora a essência do nosso ser, o maior de Deus para nós, que é a vida, pode ser um vencedor? É uma questão para pensarmos, mas não é o nosso assunto aqui. Vamos lá. Ao que vencer, se assentará comigo no meu trono. Para cada igreja, o Senhor Jesus tinha uma palavra certa, segundo o seu estado, o estado da igreja. Para Laodiceia, uma igreja que cocheava entre o Senhor e o mundo e as coisas que nele havia no mundo. Ele, Jesus, promete que o vencedor se assentará com ele no seu trono. Ele tinha, como tem e terá eternamente, um trono real, que não se pode comparar aos tronos do mundo, Fica aqui uma lição para nós. Não podemos nos assentar em dois tronos. Temos de escolher o que efetivamente queremos. Não podemos, logicamente, tentar nos assentar no trono de Deus, um dia com Ele, junto a Ele, mas nos assentarmos aqui no trono do mundo. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Não pode. Agrada um, desagrada outro. É o que diz a palavra de Deus. Verso 22, o nosso último verso. Agora a advertência final do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, diz às igrejas. Aí está. Destaquei a frase natural aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor Jesus fala para ser ouvido. Nós, os seus filhos, temos de Deus a capacidade de ouvir e entender. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o espírito, né? É o princípio da sabedoria. Em todas as cartas encontramos essa expressão, que denota responsabilidade em guardar as palavras aqui contidas. Em Isaías 43, né, o profeta Isaías falou profeticamente do povo surdo que tem ouvidos e cego que tem olhos, numa referência a Israel. Era um povo que tinha recebido tanto, mas não queria ver e nem ouvir. Os filhos de Deus evitariam muitos problemas se ouvissem o que o Espírito tem dito à sua igreja, particularmente ao seu coração. Eu quero dizer a você o seguinte, a expressão quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente está chegando no fim da aula de hoje. Isso está falando para nós. Você está ouvindo? Pastor, não quer acusar ninguém aqui não, porque eu acredito que são servos e servos de Deus. E fiéis, porque estão perseverando nesse estudo prolongado, que estão ouvindo a palavra do Senhor, mas nos traz uma responsabilidade. O Senhor está querendo afirmar de modo indireto, mas afirmar. Eu dei ouvidos a vocês, eu dei olhos a vocês para verem.
E há um hino que diz, do grupo Logos, que diz: os que quiserem ouvir, sei que ouvirão. Os que quiserem ver, sei que verão. Você precisa querer ouvir, ter ouvidos para ouvir. E eu acrescento, sem mudar a palavra, ter olhos para ver. Porque você tem o espírito de revelação, o espírito de sabedoria em você. Você e esse pastor que explica. E eu ainda mais, porque eu estou aqui fazendo essa leitura discursiva explicativas. Aí está a igreja de Laodiceia, não é? A última das igrejas. Agora, eu vou simplesmente ler para vocês, está no manual bíblico de Henry Halley. Veja, estas coisas diz aquele que, aspectos da pessoa de Jesus segundo cada igreja. Vamos lá, aspectos da pessoa de Jesus segundo cada igreja. A igreja de Éfeso, grande e poderosa igreja, que estava perdendo o zelo, o Senhor diz, essas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita, aqui é conserva, as 7 estrelas. Para a igreja de Esmirna, a igreja pobre, sofredora, enfrentando o martírio, o Senhor diz, essas coisas diz o primeiro e último. Eu até colocaria aqui, eu me equivoquei, colocaria até primeiro, P com letra maiúscula, U com letra maiúscula também, o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Para a igreja de Pérgamo, a igreja que tolerava os ensinadores de imoralidades, o Senhor diz, essas coisas diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para a igreja de Tiatira, a igreja de crescente zelo, mas tolerando Jezabel, terrível isso, hein, gente? Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Para a igreja de Sardes, a igreja morta, com fama de vida espiritual, Jesus diz, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para a igreja de Filadélfia, a igreja fiel a Cristo, estas coisas diz aquele que abre e ninguém fechará. E para a igreja de Laodiceia, a igreja de hoje da nossa consideração nesta aula, a igreja morna, o Senhor diz, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e não tenho falta de nada, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Triste realidade. Nós vivemos a era de Laodiceia. O que foi, isso é o que há de ser. A Bíblia explica a Bíblia, e a Bíblia fala isto. O que foi, isso é que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que não há nada novo debaixo do sol. No capítulo 1:19, João falou, escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer. Primeiramente, João descreveu as coisas que viu, agora descreveu as coisas que são, pois essa parte da revelação falava das 7 igrejas. Daqui para o diante, veja bem, João passa a escrever as coisas que em breve devem acontecer, isto é, as revelações que tratam do futuro. Vamos agora mergulhar no futuro, que podemos crer já está bem perto de nós. Nós iremos a nossa aula 14, veja bem, na próxima terça-feira, e nós vamos entrar agora nas coisas do futuro. Nós vimos as coisas que o João viu, a visão de Jesus glorificado. Depois nós vimos as coisas que são do tempo de João, as 7 igrejas, que nos ensinaram muito aqui. Agora, nós vamos entrar no capítulo 4 do Apocalipse e ver as coisas que em breve devem acontecer, a visão do futuro, que para nós está bem próxima. E nós vamos começar no capítulo 4, agora analisar a igreja arrebatada diante do Senhor. Por que 24 anciãos e não 12? Se 12 é o número de Deus para o seu povo. Nós vamos ver tudo isso. Nós agora vamos às coisas que em breve devem acontecer. Não perca a nossa próxima aula nesta terça-feira. Ficando por aqui, Pastor Onéia, seu conservo, seu amigo, eu espero você nesta terça-feira com a aula emocionante sobre a visão do trono. Vamos mergulhar no futuro, porque ele está muito próximo de nós.
Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome